Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, né? Eu venho aqui nesse vídeo para tratar da dica de LTM número 21 para o ISS Belo Horizonte. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre responsabilidade tributária do tomador. Mas vamos alinhar aqui algumas expectativas. Eu não vou aqui, óbvio, né, um vídeo de dica, não vou dar uma aula, né, de responsabilidade tributária do tomador. Aí no meu curso, aí, junto com o Bruno, de legislação tributária para o ISS BH, a gente tem vários vídeos, né, discutindo, detalhando todas as situações de responsabilidade tributária do tomador. O objetivo aqui é a gente conversar e eu traçar um panorama geral sobre a sistemática de responsabilidade tributária do tomador. Aproveitar e tratar de alguns temas controvertidos, polêmicos aí sobre essa temática. Então vamos lá. A gente tem basicamente na lei do ISS e uma coisa, eu não vou ficar falando aqui dos incisos, dos artigos, né? Eu vou aproveitar e colocar na descrição do vídeo toda a base legislativa, né? Todo o referencial legislativo que eu adotar aqui nesse vídeo, para não ficar poluído, né? Para ele ser mais fluido, mais prático, né? E você que está estudando aí legislação tributária municipal, certamente você vai saber dos dispositivos que eu tô falando, né? Que eu tô comentando aí com você. Mas eu vou deixar tudo bem especificado aí na descrição do vídeo. Beleza? Combinado? Então vamos lá. A gente tem basicamente 3 dispositivos na lei, né? A lei do ISS em BH, a lei 8725 de 2003, a lei que instituiu o ISS aí no município de BH. Então a gente tem basicamente os 3 principais dispositivos dessa lei que trata sobre responsabilidade tributária do tomador. É o artigo 20, o artigo 21 e o artigo 22. A gente até vai comentar sobre um parágrafo em específico do artigo 23, mas basicamente os 3 artigos principais são esses. Então vamos lá. O artigo 20, o artigo 21, verdade, são os que realmente vão elencar as situações de responsabilidade tributária do tomador, né? O legislador optou em dividir as situações em 2 grandes grupos, né? O grupo do artigo 20 e o grupo do artigo 21. Então é importante aí a gente fazer essa divisão. Não vou ficar discutindo cada um dos incisos detalhadamente, como eu já falei para vocês, né? A ideia é, qual é a diferença das situações de responsabilidade tributária do tomador do artigo 20 para o artigo 21. Eu acho que esse é o principal ponto que eu acho que qualquer concurseiro que se prepara e está estudando legislação para o ISS-BH tem que ter. Ter essa noção, né? Ter essa noção da diferença entre o artigo 20 e o artigo 21. O artigo 20, pessoal, ele coloca uma situação, óbvio, situações em que o tomador vai ter que reter o ISS na fonte. Você sabe o que é reter o ISS na fonte. É quando o tomador for pagar pelo serviço prestado e pelo prestador, ele vai lá, desconta o valor do ISS e recolhe para o município de Belo Horizonte. Então, nessas situações aí do artigo 20, se o tomador não reter o ISS na fonte, quem vai ter que recolher o ISS vai ser o prestador. E aí, nessa situação, se o prestador não recolher, o fisco de BH vai ter que exigir do prestador o ISS, não vai poder exigir do tomador. Pô, mas professor, como assim? E aí, o tomador não retém o ISS na fonte e não vai acontecer nada com ele? Vai acontecer. Mas ele vai ser penalizado não pelo não recolhimento do ISS, mas sim pela não retenção. E aqui é importante, né, eu deixar bem claro algo que o legislador fez questão de diferenciar na lei. Ele diferencia de forma muito clara a retenção do recolhimento. São coisas realmente totalmente distintas. Realmente. A retenção, então, o tomador ele tem que reter o ISS na fonte e depois recolher. São obrigações tributárias distintas e de naturezas distintas. Então a retenção, o legislador de BH trata como uma obrigação tributária acessória. E depois o recolhimento do ISS ele trata como obrigação tributária principal. Então, se o tomador não retém o ISS na fonte, ele vai ser penalizado
pelo descumprimento de uma obrigação tributária acessória. Inclusive, há uma penalidade específica na legislação de BH pelo fato de o tomador não ter retido o ISS na fonte quando ele era obrigado. Mas, nos casos do artigo 20, quando o tomador não retém o ISS na fonte, quem é obrigado a recolher o ISS é o prestador. Então, se o prestador não recolher, quem vai ser penalizado pelo não recolhimento vai ser o prestador, não o tomador. O tomador só vai ser penalizado pelo descumprimento da não retenção, né? O fato de ele não ter retido. Então essa é a sistemática das situações de responsabilidade tributária do tomador previstas no artigo 20. Já os casos de responsabilidade previstas no artigo 21, está lá expresso no caput do artigo 21. São situações de solidariedade. Então há um vínculo de solidariedade entre o prestador e o tomador. Então aqui, diferentemente dos casos do artigo 20, aqui o fisco, no caso de não recolhimento, de não retenção do ISS, não recolhimento aí desse imposto, o fisco de BH vai ter a possibilidade de cobrar o ISS tanto do prestador quanto do tomador, porque há aí um vínculo de solidariedade. E aqui há um ponto muito polêmico, na verdade há uma inconsistência interna, uma contradição interna dentro da própria lei 8725. Quando você compara o caput do artigo 21 com o parágrafo 2º do artigo 23, você pira o cabeção, né? O caput fala em solidariedade e o parágrafo 2º do artigo 23 fala em supletividade entre o prestador e o tomador. E aí imagine, eu respondendo a dúvida para o aluno. E aí, professor, o que eu aplico na prova? E é exatamente isso que eu vou tratar aqui com vocês. Eu acho esse um dos pontos mais polêmicos, mais controvertidos. Eu estou respondendo isso para vários alunos. Então vamos lá. Pessoal, antes de 2007, no artigo 21 não falava nada de solidariedade. Então aí fazia sentido eu ter lá o artigo 23, parágrafo 2º, falando de supletividade, porque o artigo 21 não falava nem em supletividade, nem em solidariedade, não especificava qual era o tipo de vínculo entre o prestador e o tomador. Quem previa, quem fixava isso, era o próprio artigo 23, parágrafo 2º. Só que aí veio uma lei de 2007, que não vale aqui falar o número, não interessa. Veio uma lei de 2007, alterando o caput do artigo 21, falando, olha, agora essas situações aqui de responsabilidade tributária do tomador prevista nesse dispositivo vão ser de natureza solidária. Vai ter agora um vínculo de solidariedade entre o prestador e o tomador. Só que aí o legislador esqueceu de revogar o parágrafo 2º do artigo 23. Esqueceu, não alterou, não revogou. Ele está lá ainda. Ele está lá ainda. E aí realmente, quando você vai ler, você já percebe essa contradição interna na própria lei. Entre o caput do artigo 21 e o parágrafo 2º do artigo 23. E aí, professor, o que eu tenho que fazer na prova? O que eu tenho que fazer na prova? Então vamos lá. O que aconteceu aí? Houve uma revogação tácita, Essa lei de 2007 que alterou o caput do artigo 21 revogou tacitamente. Esqueceu de alterar, de revogar expressamente, mas, por ela vir depois, ela revogou tacitamente o parágrafo 2º do artigo 23. Esse dispositivo aí perdeu total sentido. Total sentido. Agora, o que vale é o que veio depois, o que veio aí com essa lei de 2007 que trouxe aí uma característica de solidariedade para situações previstas no artigo 21 da lei aí do ISS de BH. Mas eu entendo, pessoal, que o examinador pode copiar lá o texto desse dispositivo que fala em supletividade, colocar na sua alternativa e falar, não, está na lei, formalmente ele não foi revogado, não há nenhum pronunciamento oficial, formal do fisco de BH dizendo que foi revogado tacitamente, então eu coloquei aqui na alternativa e está certo e acabou, cale a boca. E indefira o seu recurso. Então a gente tem que tomar cuidado.
né? A gente tem que tomar cuidado em relação ao examinador copiar a literalidade desse trecho da legislação e colocar numa alternativa. Então você tem que ter esse jogo de cintura. E também de ele cobrar uma situação ali do artigo 21 e falar que é solidário. Ele falou, opa, é solidário sim, tá, no artigo 21. Então o aluno tem que ter essa visão, eu gosto de passar para o aluno, né, essa explicação de que efetivamente não faz mais sentido esse parágrafo 2º do artigo 23, por essa questão temporal, mas ficar atento por alternativas, questões que cobrem a literalidade desses dois trechos que são inconsistentes, contraditórios entre si. Ok? Então, pessoal, agora, para a gente finalizar o vídeo, eu quero falar de outro, né, do terceiro artigo que é importante. A gente falou do artigo 20, do artigo 21, e é muito importante o artigo 22. Porque o artigo 20 e o 21 tratam das situações em que eu vou exigir do tomador o ISS, não vou exigir do prestador. Mas há situações, mesmo aquelas que se enquadrem em alguma situação do artigo 20, do artigo 21, eu não vou exigir, não vou obrigar o tomador a reter o ISS na fonte se o prestador se enquadrar em algum inciso do artigo 22. Então, o artigo 22, que função ele exerce? Ele exerce aquela função de dizer, olha, tomador, se o prestador tiver essas características aqui, você não vai reter o ISS na fonte. Vou dar um exemplo só, não vou ficar falando de todos, porque são vários incisos. Por exemplo, se o prestador for um profissional autônomo, ele tiver lá tudo certinho com o ISS, está tudo pago, demonstra para você que ele recolhe direitinho lá o ISS trimestralmente, então você não vai reter dele, hein? Não vai reter. Porque se você reter, você vai praticamente desvirtuar o regime de apuração do ISS, que é um regime de apuração pelo regime fixo. O profissional autônomo não recolhe o ISS em função do movimento econômico. Se você reter, você vai calcular esse ISS retido na fonte em função do preço que ele está cobrando. E ele não recolhe o ISS seguindo essa lógica. Então, essa que é a explicação do fato de o tomador não estar obrigado a reter o ISS na fonte quando o prestador é o profissional autônomo. E os outros incisos, cada inciso aí tem uma explicação de por que o tomador fica desobrigado em reter o ISS quando o prestador se enquadra em alguma daquelas situações do artigo 22. Ok? E aí, gostou da dica? Te ajudou de alguma forma? Você tinha dúvidas sobre esse assunto e clareou tudo agora? Não tudo, mas ajudou a clarear. Você tem agora uma visão mais límpida sobre o tema responsabilidade tributária? Pô, cara, dá o like então, pelo menos aí, né? Tasca o dedo aí, não economiza o dedo, tasca o like aí, compartilha aí com o seu colega, com aquele seu amigo concurseiro, né, que está estudando legislação tributária, quer virar auditor fiscal aí do município de BH. E se você ainda não é acadêmico da tributação, se inscreva, ative o sininho, que até o dia da prova a gente vai ter dicas aqui semanalmente. Toda quinta, toda sexta a gente tem dica aqui de LTM para você que está focado no ISS Belo Horizonte. Então é isso, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí na nossa próxima dica. Abração para vocês.